Olá, gente, forte abraço, internautas do Sublinhado, entrevista especial com a Daniela Signore Scariotti. Ela que no dia 17 de maio fez o seu casamento com o Apolo e inusitado, né? Eu até quero introduzir com a Daniela se para você também foi inusitado ou para você, claro, pensado foi, mas foi mais normal do que as pessoas não acreditem que não foi tão normal assim. Até porque tem um contexto, né, Daniela, na história de você ter chegado no casamento em um carro funerário. Satisfação? Oi. Então, na verdade, pra gente é normal. Pra mim seria normal entrar com esse cara, porque como meu esposo é sócio da funerária, faz parte da vida dele, do trabalho dele, 11 anos de funerária, né? Então que ele está, não teria como ser diferente. Mais ainda pela nossa história, né? Onde tudo começou. O que eu já li, exatamente o que os outros leram também, ou ouviram, ou assistiram, em um velório você acabou conhecendo o seu futuro marido. Foi isso sim. Eu vi ele num velório e me chamou a atenção. E a gente tinha uma amiga em comum, mas essa amiga, né, eu nunca perguntei nada para ela, né, mas fiz umas perguntinhas assim de quem era e tal, como ele se chamava. Então, né, não tendo outro meio, eu passei a ir em mais velórios para poder estar tá vendo ele, né, para poder estar tentando ter um contato. Tá certo, eu fico imaginando como se fosse uma outra profissão, né? Se coloca chegando num, por exemplo, no meu caso eu sou radialista, né? Esposa poderia chegar na unidade móvel de uma emissora e assim vai tantas outras profissões. Mas então, a repercussão, você já esperava o impacto? Não, a gente tem, até quando a gente planejou e tal, a gente esperava que ia gerar espanto pelos convidados e tal, talvez a cidade em si ali, Pinhalzinho, houvesse algum comentário, mas que ia gerar essa repercussão, assim, tomou uma proporção muito, nunca a gente imaginava uma coisa dessa. A gente tá surpreso. Quem sabia? Quem não sabia, por exemplo? Me deu umas ideias aí, né? Quem estava sabendo, quem não estava sabendo ali antes, durante também, na chegada. Os sócios, né, da funerária sabiam que a gente conversou com eles, pediu se tudo bem, se não teria problema nenhum. E meus pais e os pais deles, a família dele ali e os meus pais, que sabiam. Demais o restante dos convidados, o pessoal da organização do casamento. Quando a gente comentava com o carro que a gente ia descer, eles não entendiam. Mas não fizeram pergunta nenhuma, né? Cada um desce com o carro que quiser, entra com o carro que quiser. E quando chegamos com o carro da funerária, aí foi um alvoroço, sabe? Um espanto, uma alegria, todo mundo querendo filmar. É um espanto barra cômico, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui bem de leigo, assim, em relação a casamentos. Enfim, o Apolo sabia? Eu sabia. Ah, sabia. Uhum, ele sabia. Nós conversamos quando eu dei a ideia para ele, daí ele, pode ser. Ele assim, por que não? Começamos com um funeral, começamos na funerária, foi através disso. Então, assim, tinha que vir para brilhantar a história, né? Alguém contra? Não, Não. ninguém. Muito bem. Acharam, né, minha mãe assim um pouco, ai, mas deu certo, todo mundo apoiou. Eu estou falando com a Daniela Signores Cariotti, do casamento do dia 17 último, chegada da noiva em carro funerário com o pai dirigindo? Meu pai entrou dirigindo. Tranquilo, assim, sem receio nenhum. Tranquilo, mas super orgulhoso. Ah, muitas entrevistas de lá pra cá? Muitas. Não esperávamos. Até na semana depois do casamento, assim, houve comentários e tal sobre a entrada da noiva, sobre o carro que tinha sido utilizado. Mas essa última semana, segunda-feira para cá, nossa, assim, portais chamando, jornais, TV. Hoje teve um fora do país que chamou também. Então,
assim, não estava pronta para isso, não estávamos prontos, mas estamos assim feliz pela repercussão e espantados ainda. Mais alguma coisa aconteceu nesse mundo funerário em relação ao seu noivado, ao seu casamento? Ou vai acontecer pós festa de despedida? Não precisa entrar também em muita intimidade, mas ou foi realmente a chegada com o carro funerário? Só a chegada no carro funerário? Foi só a chegada devido à história, né? Como a gente começou lá, então foi só a chegada. E agora é trabalhar, né? Que venha muitos frutos. Não assim dizer muitos frutos, mas que a gente consiga continuar nesse negócio, né? Com a funerária, com o nosso trabalho, com todo o respeito e carinho com familiares e todos os clientes. Em nenhum momento pensamos em desrespeitar isso também, né? Porque para quem conhece a gente sabe o quanto a gente respeita, o quanto a gente lida com carinho e com amor com todo mundo. O importante é a união, né? É verdade. Bom, memes. Algum meme ofendeu você, ofendeu o Apolo? Vocês levam tudo na brincadeira, né? O mais comum é aquele até que a morte nos separe, né? Eu até tentei pensar em algum aqui, mas não a minha entrevista, pelo menos do sublinhado aqui, não é pejorativa, não é para. Mas eu tenho que entrar nessa de memes. Algum ofendeu você? Você poderia trazer algum que você mais gostou, talvez aí? Assim, teve críticas, nossa, a maioria dos comentários todos muito bons, assim, de ler, de ouvir aquilo, de ver as pessoas participando. Teve muitas críticas, assim, que abalaram, assim, mas não, vamos dizer assim, cada um com a sua opinião, então tudo bem, né? E teve um meme, assim, bem legal, que eu gostei de um CAPS, né? Vamos lá então, Que vamos lá, calma, pra gente fechar a entrevista então, vamos lá. não vou lembrar o que CAPES que era, né? Mas era um CAPES que falou assim: não, errada ela não tá, errados estamos nós que liberamos ela pro casamento. Levei na brincadeira, adorei, falei, ainda bem que me liberaram, né? Então tá, ó, que seja eterno esse amor aí, né? E, enfim, depois, mais tarde, lá, daqui a algum tempo, vocês não têm filhos ainda. Temos uma filha. Ela é minha, né? De um casamento anterior, agora é Posso nossa. saber a 10 anos idade? já. A idade? 10 anos. 10 anos, também tudo ok, mas os filhos seu e do Apolo, se vierem, então, se vierem, então, tratar desde o começo na boa, né? E por que eles não replicarem isso aí lá na frente também, né? Por que não, né? Daqui a pouco vão ter já um outro tipo de carro de funerária, né? Já tem carro voador aí, enfim. Aí outra forma de entrar, né? Então tá. Mas Ó, é história para contar para os futuros. abraço para você, tá? Gentileza, o Apolo também. Funerária Dom Santo, né? Muito obrigado por. Também fiz contato inicial com eles para eles ficarem sabendo. E boa sorte, tá? Obrigada. Ah, só, Tudo de só um bom para detalhe, você. agora deixa eu fazer a minha brincadeira. Não teve de fundo na tua chegada a música fúnebre ou thriller do Michael Jackson? Não, não teve. Foi. Não, não teve não. Tchau! Tchau.